Deus é bom em todo o tempo. Vocês que estão na internet, graça e paz, sejam bem-vindos. A palavra de hoje vai ser bem enriquecedora. Então, se você quer ser abençoado, mais abençoado, fique ligado com a gente. E vocês que estão aqui, eu separei uma palavra que está em apenas um versículo, em Lucas 15. E em Lucas 15, a gente hoje vai ler ele todinho. Ele é pequenininho, porém ele traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. Em um só versículo, a gente vai encontrar três parábolas. Três parábolas. Vocês sabem o que é uma parábola? Alguém sabe o que é uma parábola? Parábola é uma história para dar um ensinamento. Não quer dizer que seja uma história verídica. A gente pode usar o termo como é o nome? História de cordel, né? Que a senhora falava, né? Uma historinha de cordel, uma história ilustrativa, algo para ensinar as pessoas de uma forma mais fácil, usando uma linguagem comum, algo da época, algo que você tenha familiaridade. Então, Jesus, ele queria muito ser entendido. Não se preocupem ainda com o versículo, mas vai ser Lucas 15. Ele queria ser entendido, então ele tentava falar de várias formas e maneiras, de uma forma simples, que as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer. Então, ele trabalhava muito com essa técnica, através de parábolas. Amém? Então, vocês já sabem, uma parábola é uma história ilustrativa, uma história para poder explicar algo a vocês. É como naquele dia que o pastor estava ministrando aqui e ele falou a história da vaquinha. Lembra? Aquela história é uma parábola, é uma história ilustrativa para que vocês entendessem o que precisamos sair da zona de conforto, que precisamos avançar, que não precisamos ficar somente com aquilo, como aquele homem estava preso à sua vaquinha. Amém? Então, abri aqui o leque para explicar o que é uma parábola. Vocês que estão na internet, eu falei sobre isso porque aqui na igreja é todo mundo bebê na fé. São todo mundo novo convertido, então a gente está indo de degrau em degrau. Mas muitos de vocês que estão aí online sabem o que é uma parábola. E para quem não sabia, fica sabendo. Amém? Então, a primeira parábola, em Lucas 15, não precisa abrir, só anotem. É importante vocês anotarem para em casa vocês darem uma outra lida. A primeira parábola, ela fala de uma história de um pastor. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? A história de um pastor que ele tinha 100 ovelhas, certo? E uma ovelhinha dessa se perdeu no meio do caminho. Então ele pega as 99, deixa em um local seguro e vai à procura dessa ovelhinha perdida. E quando ele acha a ovelha, ele coloca ela nos ombros com muita alegria, com muito júbilo e sai. E pelo caminho ele vai falando para os seus vizinhos e amigos: venham, alegre-se comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Então, assim, era algo que ele estava se alegrando e ele queria que todos se alegrassem com ele. E Jesus fala que da mesma forma é no reino dos céus, quando um pecador se arrepende, que há a mesma alegria. Então, quando a gente vê alguém aceitar Jesus, amados, é motivo de muita alegria. Quando tiver aqui na igreja alguém que se levantou e aceitar Jesus, se levantem, venham, abrace a pessoa, diga: seja bem-vindo, foi a melhor decisão que você fez na vida, porque isso é importante, isso alegra o coração de Deus, porque nos céus há festa quando um pecador se arrepende. Amém? Então nós devemos fazer as coisas como o Senhor deseja, como o Senhor se alegra. A segunda parábola
ela fala de uma mulher que ela tinha 10 moedinhas, certo? E das 10 moedinhas, ela perdeu uma. E aí, o que ela faz? Ela acende a luz, ela varre a casa, ela procura diligentemente aquela moeda até encontrar. E quando ela encontra aquela moeda, o que é que ela faz? Ela chama as amigas. Venham, celebrem comigo, porque eu achei a moeda que estava perdida. Jesus, ele estava nessa situação aqui que ele estava contando essas parábolas, ele estava no meio de uma multidão. Enquanto ele falava, iam chegando pecadores, fariseus, estavam várias pessoas se aproximando dele. E ele precisava ensinar, ele precisava contar o plano de salvação para as pessoas. Que essas histórias nada mais do que o plano de salvação. Esse pastor que perdeu a ovelha, esse pastor simboliza Deus, que tem o seu rebanho, seus filhos, e um se perdeu, e ele vai atrás. E quando ele encontra aquela ovelha, ele se alegra, e ele festeja. A segunda, a mulher com as moedas, também está simbolizando Deus, que tem... A mulher tem várias moedas e ela perde uma e ela procura. E quando ela encontra, ela celebra. É a mesma figura, a figura de Deus. Que Deus, ele se preocupa com cada um de nós. Ele quer resgatar o perdido. Ele quer achar aquele que se perdeu. Não é interesse de Deus que ninguém se perca. Então também não deve ser o nosso interesse que ninguém se perca. Amém, queridos? Aleluias. Então, a segunda parábola, ela fala dessa mulher, que ela perde a moeda e ela procura diligentemente. Então, nós também devemos ser assim. Nós devemos procurar diligentemente as pessoas que precisam do Senhor. Às vezes, quando vocês veem os seus pastores falar, gente, vamos evangelizar, vamos convidar, vamos falar do amor de Deus. Não é só por uma coisa, só para que as pessoas venham à igreja. Não, é porque é um princípio que a gente precisa cumprir. O Senhor, ele deseja que as pessoas se salvem. É muito triste a gente ver pessoas se perderem. Tem um rapaz que eu nunca esqueci, Amor também provavelmente nunca deve ter esquecido ele, que ele era irmão de uma moça que trabalhava comigo, antes da gente se casar. Lá na imobiliária. Esse rapazinho, ele estava dormindo num trailer, ele não tinha aonde dormir, e ele foi mordido por um rato, e ele veio a falecer. A menina trabalhava com a senhora, mãe, uma branquinha, e o irmão dela, que estava trabalhando na imobiliária, pouco tempo, ele não tinha onde dormir, ele dormia num trailer, e um rato mordeu ele, e ele veio a falecer. Ele era muito jovem, se tinha 18, 19 anos, era bem novinho ele. Olha, a gente ficou tão triste, porque a gente não teve tempo de falar do amor de Deus para ele. Então, assim, vem aquela tristeza. Foi tão rápido, a gente mal se conheceu e o menino já veio a óbito. Então, isso, assim, parte o nosso coração. Porque quem tem sede, quem tem desejo de ganhar pessoas para Jesus, não quer ver ninguém se perder. Amados, é muito triste. Você sabe o que é você fechar os olhos aqui e você abrir num tormento, num lugar de angústia para sempre? Não é uma coisa momentânea que vai ficar um tempinho e depois vai sair. Não, é para sempre. Uma eternidade separado de Deus. Então a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas. Eles não sabem, muitos deles não sabem que precisam de Jesus. Então, nós que somos sal da terra, luz do mundo, precisamos levar essa palavra. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós que convencemos ninguém. O nosso papel não é convencer, não é dizer assim, mas eu chamo tanto, eu falo e elas não dão ouvido. Amados, o nosso papel não é convencer. Coloquem isso na cabeça de vocês, que vocês tiram esse peso, sabe? Porque às vezes a gente acha que
nós é que vamos convencer e como a gente não consegue, a gente fica frustrado. Não, essa responsabilidade não pertence. Não pertence a nós convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Nós pregamos o evangelho. Os anjos não é para pregar o evangelho, não. Os anjos, eles cuidam, eles protegem. Nós é que temos esse privilégio de pregar o evangelho. Amém? Então vamos fazer isso, amados. Não tenham vergonha, não. Essa semana a gente estava vindo da academia e a gente viu pessoas andando na rua com os trajes de suas religiões, né? E não vou citar aqui qual era para não ofender ninguém, se achar discriminado, mas estavam lá com suas roupas, tal, que todo mundo percebia o que era, e a gente falou assim um para o outro, olha, as pessoas não têm vergonha de andarem assim, mas os filhos de Deus têm vergonha de falar do amor de Deus. Não é verdade, queridos? Isso acontece, às vezes as pessoas têm vergonha, mas a gente não tem que ter vergonha, não. A gente tem que botar vergonha debaixo do nosso pé. E nós temos que seguir esse princípio, falar do amor de Deus. Amém? E aí, agora a gente vai abrir, e aí Jesus, depois que a mulher acha a moedinha dela, Jesus, ele completa dizendo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Ele está usando aqui animais, ele está usando aqui dinheiro, posses, para poder falar que pessoas precisam se arrepender, pessoas precisam voltar para Cristo. E depois, na terceira parábola, ele fala de forma mais profunda coisas que a gente pode tirar bastante ensinamento. Dessas duas primeiras também, essas duas elas serviram como base para poder chegar nessa terceira parábola, tá certo? Então, vamos lá. A terceira parábola, deixa eu ver aqui. Vamos abrir em Lucas 15, 11. 15, 11. Vocês veem que começa assim. E continuou, porque ele já tinha contado duas parábolas e agora ele vinha para a terceira. E continuou. Aí Jesus diz, certo homem tinha 2 filhos. Amém, igreja? Amém. Digam, 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, dá-me parte da herança. Vamos parar aqui. Queridos, herança, o que é herança? Herança é algo, todo mundo aqui sabe, que você recebe quando os seus pais já faleceram. Requerer herança com pai vivo, primeira coisa, você está desonrando o seu pai. Você está menosprezando a presença dele. Você está considerando seu pai morto. Como é que você vai pedir uma herança? Diga aí, irmã Gleide. Chegar a dizer bem assim, mãe, me dá aqui a casa que eu vou vender porque é minha. Não é. Vai ser. Mas ainda não é. Então, requerer herança antecipada traz maldição, queridos. E isso não sou eu que estou dizendo, não. A Bíblia diz aqui em Provérbios 20, pode só botar aqui, vocês fiquem em Lucas 15, e aqui na tela vai aparecer Provérbios 20, 21, que diz, a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não trará um final abençoado. Tá vendo, amados? Não traz um final abençoado. A gente não, vocês que estão na internet, não queira os bens de seus pais. Seus pais trabalharam tanto para conquistar imóveis, guardar um dinheiro para alguma necessidade na sua velhice. E às vezes os filhos ficam encrencando,
querendo o dinheiro, com o olho nas coisas dos pais, já fazendo planos, como se o dinheiro fosse seu. Ou então, não, eu não quero que venda essa casa. Às vezes o pai tem 2, 3 casas. Não, eu não quero que venda essa casa, porque essa casa é nossa herança. Não, não é. Essa casa, aquela casa pertence ao pai de vocês. No dia que eles não mais estiverem aqui, aí sim, pode ser sua, alguma herança. Mas enquanto eles estiverem vivos, é deles. É deles. Então procure crescer e desenvolver para construir o seu. O que seus pais construíram é deles. E isso às vezes os filhos confundem. Às vezes os filhos querem usufruir, querem para eles, querem, sabe? E isso traz maldição. A Bíblia diz, vocês leram, vocês viram, que requerer uma herança de forma antecipada não terá um final feliz. Então, não desejem isso para vocês. Outra coisa, a gente precisa honrar pai e mãe. Essa atitude aqui dele, de querer a herança antes do tempo, ele não estava honrando seus pais. A Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tenha uma vida próspera e longa sobre a terra. Então, se a gente quer ter uma vida próspera e longa, a primeira coisa é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessas. Amém, igreja? E aí, quando a gente começa a ler essa história, a gente já faz assim, isso não terá um final bom. Não terá um final bom. E a gente pode pegar esses exemplos para a gente. A gente que é filho, a gente tem que pegar esses exemplos para a gente e ver bem assim, peraí, se isso não tá legal, se não é por aí o caminho, então eu vou fazer como deve ser. Amém? Então, quem é filho aqui, quem é filho ali também, fiquem ligados nesse ensinamento, para que tenha uma vida longa, uma vida próspera aqui na terra. Amém? Então, o que aconteceu? Eu parei no 12, né? O filho mais moço pediu, parte da herança. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ele de novo, esses filhos mais novos são os mais sapecas, né? O filho mais novo ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, de forma dissoluta, né? E aí vai. E o que acontece? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Não só ele, mesmo que ele tivesse com o dinheiro, aquele momento estava passando uma crise naquele local. E ele passou grande necessidade. E aí continua. No 15. E ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra. E este o mandou para o campo a guardar porcos. Oh, que legal, né? E ali ele desejava fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos parar aí. Olha que interessante. No momento que ele estava com dinheiro, ele estava com muitos amigos, né? Os amigos que só querem o que você tem. Quando pessoas te consideram pelo que você tem, amados, eles não consideram você. Ele está considerando o que você tem. Ele está dando valor ao que você tem. Amigo é aquele que na hora da dificuldade, na hora que você não tem nada, ele está ali do seu lado. Na hora que você precisa, sabe? Esses são os amigos, que são poucos. São poucos. Eu tenho um cliente que ele tem um filho especial e ele é autista e ele fez 30 anos recentemente. E ele resolveu dar uma grande festa para o filho, sabe? O filho tem um canal na internet e ele conversa com as pessoas e ele vai no shopping e ele tem autonomia,
mesmo sendo autista, mas ele tem uma autonomia, e ele vai ao shopping, o pai ensinou ele a pegar Uber, e ele vai quase todo dia no shopping, e ele passeia nas lojas, e ele grava as promoções, ele fala, minha gente, hoje tem promoção nessa loja, tal, e ele tá ficando bem conhecido lá no shopping, sabe? E eu até tô seguindo o canalzinho dele. E aí o pai dele resolveu dar uma festa para ele. Ele fez, olha, meu filho não vai casar, ele tem suas limitações. Eu vou dar uma grande festa para ele, de 30 anos. E aí fez uma grande festa. E aí foi bem interessante, isso que eu quero dar essa explicação do amigo, que o pai falou bem assim, filho, eu vou fazer uma festa, mas assim, não chame somente os amigos próximos, aqueles amigos, mas não convide muitos. Aí ele tá certo. Sabe quantos convidados ele convidou? Ele convidou 100 convidados. E ele estava numa alegria tão grande, achando que 100 era pouco. Ele fez, pai, eu tenho não sei quantos mil seguidores. Ele achava que todos aqueles seguidores eram amigos dele. Eu só convidei 100. Então, ele, na cabecinha dele, ele achando que 100 era pouco. Mas, realmente, se você for tirar de 5 mil, 100 é pouco, né? Mas aí o pai teve que fazer. E o pai estava lá fazendo conta. Ele fez, minha filha, essa festa já está em 15 mil. E ele lá fazendo conta tal, e me perguntando coisas. E ele disse, mas eu vou fazer a festa dele. E ele fez a festa. Mas assim, amigos não são, os seguidores da internet não são amigos, queridos. Seguidores são seguidores. Amigo é aquele, quando você precisa, ele está ali para te acudir, para te socorrer. Eu tenho amigos, são poucos, mas eu tenho amigos que quando eu preciso, ele está lá, à minha disposição. Meus pais são meus amigos, meus filhos são meus amigos, meu marido são meus amigos, é meu amigo. Então, mas eu não tenho alguns outros amigos, sim, fora a família. Mas meus principais amigos são os da família. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Ele, nesse momento, ninguém lhe dava nada. Ele estava comendo, desejando. Amada, você sabe o que é você desejar a comida dos porcos? Uma pessoa que veio de uma família, né, próspera, de uma família que tinha tudo, e desejar comer a comida de porco. Nossa, eu fico imaginando aquele cheiro. Eu sou enjoadinha para cheiro. Cheiro me incomoda. Olha, de manhã cedo, cheiro de gordura, eu fico embrulhada. Eu não consigo sentir alguns cheiros fortes de comida de manhã cedo, que eu fico enjoada. Imagine você sentir aquele cheiro de lavagem de porco e desejar aquilo. Imagine, amados, que situação. E aí, nesse momento, no 17, diz assim, então caindo em si, a ficha caiu. Então, caindo em si, ele se tocou na situação que ele estava vivendo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Caiu a ficha, né? Mas é bom, às vezes é preciso. O ser humano, às vezes, ele precisa ter esse choque de realidade para a ficha cair. Porque, às vezes, a gente vive numa zona de conforto, numa coisa assim muito confortável. Você não sabe quanto custa as coisas, né? Você desperdiça, não sabe, não compra, não sabe quanto custa, não sabe dar valor às coisas. E às vezes é preciso ter esse choque de realidade para entender que a vida não é fácil. A vida você tem que, sabe? Você tem que lutar, você tem que correr atrás para você crescer. E aí, uma coisa assim bem interessante que eu observei nisso aqui, nessa parte no 17, foi que por causa do dinheiro do pai, ele se afastou do pai, por causa do dinheiro. E por causa do dinheiro, ele voltou a se aproximar. Não é interessante?
Tudo foi na cabecinha dele, foi através do dinheiro. O dinheiro afastou ele. E por causa da falta, e ele vendo que ele tinha tudo, ele voltou. Muitas pessoas, amados, vocês sabiam que muita gente se afasta de Deus quando consegue um bom emprego? Sabiam disso? Pessoas se afastam de Deus. Lembram do pastor Isaías, nosso amigo que mora nos Estados Unidos? Ele, não sei se ele compartilhou aqui na igreja ou foi lá na sala pastoral, ele nos contou que as pessoas, quando chegam lá nos Estados Unidos, que vão para a igreja dele, elas chegam sozinha. E aí, sozinha assim, sem emprego, sem um trabalho, sem nada. E aí, eles estão lá, firmes na igreja, vão todos os cultos, estão presentes, na terça, na quinta, no domingo de manhã, domingo de noite, e a igreja acolhe, a igreja começa a ajudar, e um irmão vem, arranja um serviço, o outro doa um móvel, e aí daqui a pouco a pessoa começa a desenvolver, porque lá, para você montar seu apartamento, sua casa, é assim, rapidinho. Um chega a dar uma coisa, da outra, no instante você montou tudo, e daqui a pouco, quando está com o seu trabalho, ela já não tem mais tempo para Deus. Mas não quer dizer que é porque eles trabalham tanto que não tenham trabalho para Deus. Não, não é isso. Que os trabalhos lá é tudo por hora. Quem trabalha, um exemplo, com faxina, 4 horas de faxina. Tem gente que pode fazer 3 faxinas num dia, se quiser, entende? Então, não é por falta de tempo, é o coração, amados. O coração fica preso ao dinheiro. E aí acha que tem tudo e não precisa de Deus. Queridos, é bem verdade que tudo que a gente precisa, você usa dinheiro, né? Se a gente precisa se alimentar, é dinheiro. Vestimenta, educação, lazer, tudo é dinheiro. Mas o dinheiro não pode nos ter. O nosso coração não pode estar preso ao dinheiro. O nosso supridor não é o dinheiro. Ainda que tudo que você precisa, você tem que usar essa ferramenta, né? Esse material de barganha, esse papel, ou essa moeda digital, como está vindo aí agora de forma forte, né? Mas o nosso coração tem que estar em Deus. Ele é, como a gente cantou a música, o nosso Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Queridos, quantas vezes na vida eu não tinha nenhum recurso, eu não tinha de forma alguma como conquistar algo, mas pela fé a gente conquistou. Pela fé, amados. Uma delas, como vocês sabem, aqui a nossa trajetória, foi o nosso imóvel. Foi pela fé, queridos. Não foi, porque vocês estavam trabalhando. Não, quantas pessoas trabalham comigo e não têm um imóvel próprio? Marcos também. Quantas pessoas trabalham com ele e vivem de aluguel? Então, foi pela fé. Não foi, primeiro, não foi com o nosso salário dos nossos empregos que a gente comprou. Foi através de ideias que o Senhor nos deu e a gente foi fazendo viagens, excursões para concursos e o recurso foi levantado para a gente comprar esse terreno. Mas tudo foi, a estratégia veio de Deus. Se eu ficasse limitada com o que eu podia gastar, não ia comprar nunca. Não ia comprar nunca. Porque às vezes eu saía para passear e eu tinha mania, às vezes, de sair para olhar imóveis. Achando que ia comprar, né? Vou ali, vou olhar uns imóveis. Amados, isso é ousadia. Isso é agir em fé. E eu encorajo a cada um de vocês. Se vocês têm desejo de conquistar algo, vá lá. Vá lá na loja, olhe, sinta o cheiro, veja como é, pegue. Então eu ia, às vezes de tarde, levava o mais velho na escola, e aí quando eu vinha, ele estudava lá no Sesc, na Rua Bahia, aí nesse trajeto aqui que eu vinha caminhando, eu vinha olhando as casas. Aí quando tinha uma casa para vender, eu batia. Boa tarde, eu gostaria de dar uma olhadinha no imóvel, é possível? Aí entrava, olhava, Quanto custa? Aí tanto. Às vezes o meu natural
ficava frustrado, sabe? Eu dizia, nossa, essa casa tão pequena e eu não tenho nem para comprar essa pequena. Quanto mais uma casa larga, que é o que eu tenho no coração. E aí, era assim, era carne, era alma naquele momento, sabe? Que dava aquele assim. Aí daqui a pouco eu, opa! Não, mas eu vivo pela fé. Eu creio que a minha vai chegar. Obrigada, Senhor, que vai chegar a minha casa. Então, assim, nós temos que ter essa ousadia, sabe? Temos que ter passos de fé, temos que ter atitudes que Deus olha e faça, é isso aí. Eu estou gostando de ver, sabe? A gente precisa ter esse espaço de fé, que isso agrada ao Senhor. Quando a gente faz uma atitude dessa, é como um pastor amigo nosso disse, a gente coloca o pé e Deus ele vai botando o caminho. Ele vai abrindo o caminho para a gente passar. Mas a gente precisa ter essa ousadia. E aí, vamos lá. O 18 fala... Levantar-me-ei, ele falando, ele está lá no meio dos porcos. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Aí no 19. Querido, é isso que Satanás quer, viu? Que a gente não se sinta digno de ser filho de Deus. É esse, assim, sabe? Aqui é o caminho, é o início da depressão. É se achar que não é digno para ser filho de Deus. Querido, nós somos filhos de Deus porque Ele assim quis. A gente não fez nada, não é por merecimento nosso. Essa história, essa parábola, é um belo ensinamento sobre o plano de salvação. Esse perdido aqui somos nós, viu? Não acha que, não, esse é meu parente que desviou. Não, somos nós. Que nós estávamos com Deus. Nós pertencíamos a Ele. Lembra de Adão? No plano perfeito, nós estávamos com Deus. Quando eu digo nós, a raça humana. E nós nos afastamos do Pai. Então, todos nós aqui somos esse cidadão aqui, que estava com os porcos. E um dia a ficha caiu. Um dia, alguém chegou e disse bem assim, você quer uma mudança de vida? Nesse momento, a ficha caiu. E a pessoa disse, quero, então vem aqui na frente. E muitos de vocês vieram aqui na frente, foi através desse ministério, veio aqui na frente. Então, nesse momento, a ficha caiu em vocês e vocês voltaram para o Pai. Amém, queridos? E aí, não deixe que o inimigo bote isso na cabeça de vocês, que vocês não é digno. Sou digno sim, diga, eu sou filho de Deus. Amém? Somos filhos de Deus, sim, independente daquilo que a gente fez no passado. Não deixe que Satanás jogue esse medo, essa angústia em vocês. Não, isso aí é porta para poder começar uma depressão na vida de vocês. E se veja digna, não pelo que você fez, mas pelo que o Senhor fez. Amém? Aí vamos lá, o 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Ele ainda vinha longe. De longe, aí o Senhor, o pai dele o avistou e saiu, correndo. Queridos, as pessoas naquela época usavam túnicas, né? Roupas compridas, como se fosse vestido, né? E nós aqui, mulheres que usamos vestidos, imagine correr de vestido. Como é que é? É complicado, né? Correr de vestido, você tem que levantar o vestido, segurar e mostrar as pernas. Naquela época, era algo não muito decente, certo? Mas veja, o seu pai se despiu, não quis, né?
não ficou preso, limitado. Ele não teve vergonha de ir até seu filho. Foi lá, levantou a roupa e saiu correndo em busca do seu filho. A mesma coisa fez Jesus. Ele não se envergonhou. Ele foi crucificado nu. Às vezes a gente pensa que foi como... Assim a gente vê nos filmes, né? Ele enrolado em um pano. Não, ele estava na cruz, despido. Totalmente despido na cruz. E foi por nós, amados. Vocês entendem isso? O quanto a gente precisa dar valor. O quanto ele foi humilhado por nós. E muitos de nós, às vezes, não dá valor. Como é que uma pessoa sai de lá do seu reinado, né? Ele era Deus e ele vem para cá, se humilha por nós, pecadores ainda. Pecadores ainda. Ele fez tudo aquilo por cada um de nós. A gente ainda na condição de pecador. E aí vamos seguir. No 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Olha que parte agora linda no 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor vestimenta. Queridos, vestimenta, eu anotei aqui. A vestimenta, ela tem um significado de restaurar a vestimenta. E o pai diz: traga a melhor vestimenta. No 22. Isso aqui, calma, travou aqui. Não, só Cancela. Já bota isso com o dedo aí. Foi. O pai, porém, disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Queridos, anel significa autoridade. Anel significa autoridade. E o pai estava dando autoridade a seu filho. Estava devolvendo a ele a dignidade com as vestes. Ele não estava dizendo: eu não quero você. Ele estava dizendo: eu não quero você como meu servo. Eu estou te devolvendo a posição da qual você nunca deveria ter saído, da posição de filho. E o significado das sandálias, para mim, foi o mais legal. Colocar sandálias nos pés significava dar a ele a posse do terreno. Naquela época, quando as pessoas faziam um negócio, comprava ou trocava ou recebia por herança algum bem, alguma coisa, o que estava recebendo, digamos que irmã Gleide tivesse me passando a sua casa, o seu sítio. E aí a gente fazia um negócio e ela me dava a sandália dela para que eu calçasse aquela sandália. Ali significava que a gente estava selando o negócio. Era como se fosse uma assinatura, como se fosse um contrato, um símbolo, algo assim que dissesse: estamos fechando o acordo. Era um símbolo. Quando eu calçava aquele chinelo, significava que eu podia pisar naquela terra como dona, entende? E o pai coloca no pé dele uma sandália, dizendo: tudo isso aqui te pertence, tudo isso aqui é seu. Você se afastou, você gastou, você perdeu tudo, mas eu te coloco na posição de filho, outra vez, justificado. Amém, queridos? Amém. Com autoridade, com dignidade restaurada, com posse. Então o Senhor, Ele não faz nada pela metade. E essa história, assim, é muito... Como a gente fica às vezes assim: nossa, mas ele nem merecia. Somos nós, amados. Nós nem merecíamos. Ah, mas eu nunca faltei um culto. Amado, nós não merecíamos. Ah, eu nunca falei um palavrão. Por exemplo, nós não merecíamos. Eu nunca matei, eu nunca
idoso. Amados, nós não merecíamos. É independente do que fazemos, não é pelas nossas obras. Não é pelas nossas obras, é pelo que Jesus fez na cruz. Amém? E aí vamos seguir. Eita glória. Isso nos lembra que Deus, Ele nos cobre com o seu manto de justiça. Está em Isaías 61:10. Podemos abrir, por favor? Isaías 61:10 aqui na tela. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Só até aí. Aleluia. Romanos 5:8 diz que Cristo, Ele morreu por nós ainda, quando nós éramos pecadores. Então, a gente precisa entender. Vamos só concluir aqui a leitura dessa parábola para poder explicar algo mais a vocês. Vamos lá. O 22 eu já li, o 23 também, não foi? Trazei também. Agora no 23. O pai continua dizendo: trazei também e matai um novinho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Estava todo mundo numa grande festa, celebrando aquele retorno. E aí, o 25, ora, o filho mais velho estava no campo, ele estava trabalhando, né? E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. No 26, chamou um dos criados: vem cá, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Que festa é essa? E aí o criado falou: seu irmão voltou. No 27, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O 28, e ele se indignou. Amados, ele ficou com raiva. Pense, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurou para conciliá-lo. Essa pessoa aqui, vocês vão ver quem é essa pessoa. Vamos para o 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Queridos, esse filho aqui, esse segundo aqui, ele é como se fosse aquele cristão que está dentro da igreja, aquela pessoa tão religiosa. Mas quando eu falo religiosa, não é uma pessoa, toda vez que a gente usar essa palavra religiosa, não olhem no sentido de dizer uma pessoa temente a Deus, não. Religiosa é assim, presa. Por exemplo, não pode cortar cabelo, não pode assistir televisão, sabe? Isso são pessoas religiosas, presa a um sistema, não é uma pessoa, certo? Temente a Deus. Então, esse filho aqui, ele fica com raiva. Eu tanto tempo aqui te servindo. Olha que amor é esse, queridos? Que amor é esse? É a mesma coisa da gente ter aqui na igreja alguém que desviou e você está aqui firme, e aí a pessoa vem e quando ela chega a gente se alegra. Aí diz: olha o pastor fazendo festa com esse fulano que estava fazendo isso e aquilo. É a mesma coisa, amados. Entendem? Então a gente deve se alegrar, sim, porque esse não é o nosso papel. A gente precisa se alegrar quando uma ovelha, quando alguém se arrepende, quando alguém volta para os caminhos do Senhor. Que negócio é esse de estar julgando? Não, queridos. E aí, esse irmão
fala que estava lá tanto tempo e o pai nunca deu nada a ele. Vindo, porém, o filho, o 30, vindo, porém, ele fala para o pai, né? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Agora vamos voltar no 12. No 12, o 15, 12. Que às vezes a gente lê as coisas e não percebe. No 15, 12 fala assim, que o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança. E ele repartiu entre eles. O pai repartiu entre eles. Vocês entenderam? O filho mais velho também recebeu a parte dele. O pai repartiu entre eles. Não foi só entre o pai. O pai não só deu a parte que cabia a ele. Não, a Bíblia diz que o pai repartiu entre eles. O do mais velho está aqui, o do mais novo está aqui, a minha está aqui. Foi repartido. Esse filho mais velho é como se fosse muitos de nós que temos a bênção, mas nunca usamos. Entende? Tem a cura, mas anda em doença. Tem a prosperidade e anda em escassez. Está lá, você tem a bênção. Ele tinha a provisão, tudo era dele também, ele tinha a parte dele, mas ele nunca usou, nunca usufruiu. É como muitos de nós vamos um dia partir para o Senhor sem nunca provar o melhor dessa terra. Porque, primeiro, não se acha capaz, não se acha digno, não se acha merecedor, mas está lá, é seu. Use! Amém. É seu! Amém, queridos? Aleluia. Então o pai disse: tudo que é meu é seu. Use, meu filho, quando você quiser, é seu. E ele nunca usou, mas ele estava com raiva, porque o irmão foi resgatado. O irmão que gastou tudo, mas voltou para o Senhor. E ele não se alegrou. Ele estava com o coração endurecido. Ele era um religioso. E religião não é o que nós queremos. Nós queremos é Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Vamos continuar a leitura. E para concluir, no 32. Então, entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Então, nunca vamos achar que somos melhores que ninguém. Nunca vamos achar que porque uma pessoa desviou, ela não é digna de ser filho de Deus. Vocês observem que essas 3 parábolas, elas falam exatamente a mesma coisa. De pessoas que estão perdidas, de pessoas que estão longe do Pai, longe de Deus. Aquela mulher, aquele pastor e aquele pai. Todos eles representam a figura de Deus Pai. A ovelha, a moeda e o filho. Todos esses 3 significam a humanidade afastada de Deus. Amém, queridos? Amém. E Deus, em todas as 3, Ele se alegra quando o perdido, quando a ovelha, quando a moeda é recuperado. Aleluia. Vamos, para finalizar, vamos abrir em Gálatas 4, 7. Um abraço para a Rosa Maria, que ela está curtindo aqui mais de 200 Rosa, um abraço, minha querida. Fique na paz do Senhor. Eu sei que você não veio hoje, mas você está aí, obrigada, recebendo
Gálatas 4:7, que diz assim: agora já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Vamos ler todo mundo em alta voz. Vamos ficar de pé para poder dar mais ânimo. Vamos ler todo mundo essa passagem. Vocês que estão na internet, eu quero estimular cada um de vocês a crer naquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes a gente fica muito limitado naquilo que os nossos olhos veem, mas nós precisamos desenvolver, nós precisamos entender que nós somos da fé e a gente não vive pelo que vê, a gente vive pela fé. E a palavra de Deus diz em Gálatas 4:7, diz assim, todo mundo: agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Deus o tornou o quê? Herdeiro dele. Nós somos o quê? Herdeiro de Deus. Herdeiros de Deus. Amados, nós somos herdeiros de Deus. Você sabe o que é isso? Se somos herdeiros de Deus, tudo está disponível para nós. Imagine o tamanho dessa herança. Imagine se um pai terreno deixa uma boa herança. Vamos usar um exemplo de o que seria uma boa herança? Uma boa herança: várias casas, né? Carros, dinheiro, sítio, dinheiro. Isso é uma boa herança. Nossa, que herança gorda. Imagine a herança que vem de Deus. Imagine. Queridos, a gente precisa tomar posse, a gente precisa entender isso. É pela fé. É pela fé. E a gente tomar posse. Por exemplo, eu quero comprar. Vocês podem sentar, queridos. Eu quero comprar algo. E eu não tenho possibilidade para aquilo. Eu vou usar outro exemplo meu, amados. Porque assim, a gente precisa pregar o que a gente vive. Eu sonhava em morar num condomínio pé na areia. Eu queria, nossa, e às vezes eu ia olhar, ai meu Deus, como é caro esse negócio. Mas vai chegar o tempo, e eu ficava agradecendo a Deus. E de repente chegou a oportunidade. Então assim, a gente não pode ficar preso ao que o dinheiro pode comprar. Porque se você ficar preso ao que você ganha, ao seu salário, você não está vivendo pela fé. Que fé é essa? Entende? Que fé é essa? Digamos que uma pessoa receba R$2.000 de salário e ela não tem um imóvel e ela pode, digamos, pagar R$300, 400 de aluguel. Ela está agindo de fé para pagar esse aluguel? Não, porque ela recebe 2, ela tira 300, aqui ela paga sua água, luz. Isso não é fé. Mas também não estou mandando ninguém ser imprudente, viu, amados? É diferente. Mas agir em fé é você no seu coração, sabe? Você saber que vai acontecer. Né, irmã Lourdes? Vai acontecer. Quando a gente tem essa certeza, isso é fé, amados. Não é pelas coisas naturais. Pelo natural, essa pessoa que ganha 2 só pode pagar esse aluguelzinho, ela não pode chegar e olhar uma casa que custe R$2.000 de aluguel, né? No natural. Mas ela pode desejar: Senhor, eu desejo morar em tal lugar, tal bairro. Eu sei que o aluguel lá é muito mais caro do que eu posso pagar, mas o Senhor é o meu Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Um pastor amigo meu, recém-casado, ele estava no início da igreja. Tudo estava bem devagar ainda, ele não tinha possibilidade nem de pagar um aluguel. Ele estava morando no próprio prédio da igreja.
mas ele desejava muito. E ele queria ter sua independência, morar numa casa que não fosse na igreja. E aí, amados, uma irmã que morava pertinho do shopping tinha uma bela casa e ela ia viajar, ia passar muito tempo fora, não tinha interesse em alugar casa, não precisava porque ela tinha possibilidades. E ela disse: pastor, pode ficar usando a minha casa o tempo que você quiser. E ele estava numa alegria tão grande nos contando que foi morar na casa, e a casa toda mobiliada, nem móveis ele precisou comprar. Tudo para poder usufruir. Amados, é Deus, é desse jeito que as coisas acontecem. O nosso papel é crer. Como vai acontecer? Essa parte pertence a eles. Amém, queridos? Então vamos crer, vamos ser ousados, vamos desejar o melhor de Deus, porque nos tornamos herdeiros de Deus. E essa herança é grande, não é verdade? Amém, é verdade. Amém, amados? Amém, vocês que estão na internet. Amém, Rosa? Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês que estavam online aqui com a gente. Depois a gente vai postar esse vídeo, alguns trechos também. E vocês estejam compartilhando. Toquem na tela para poder bater os coraçõezinhos aí que vocês estiverem assistindo. Para poder o algoritmo saber que você está gostando e distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Eu vou desejar aqui a paz do Senhor para vocês. Até a próxima. Amém? Pode ligar. É, do Xzinho. X. Show?